É inegável o quanto The Rock é uma figura importante para a WWE, né? Suas aparições sempre vinham carregadas de gritos do público, de emoção e também visualizações, né? Nos últimos anos, porém, começamos a perceber alguns erros e principalmente como esse homem poderia ser tão egocêntrico. Vimos na WrestleMania do ano passado ele alterar completamente os planos só para fazer a história principal do show ser sobre ele. No final deu certo, depois de correções vindo de vários lados, mas que segundo ele, essas ideias finais vieram dele. De qualquer forma, no fim vimos uma história perfeitamente contada, com reação orgânica do público e com os teasers pós-WrestleMania, um futuro que estava destinado a ser uma continuação incrível. Ou será que não? Na próxima aparição de Dwayne, vimos ele confrontar Roman Reigns e Cody Rhodes no Bad Blood Pay-Per-View. Ele nem ao menos foi ao ringue, ele apenas fez um gesto de 1-3 com a mão e saiu. Ele veio depois dizer que tudo o que ele faz havia propósito, que um dia saberíamos o que aconteceu. Assim como no Raw pós-WrestleMania, onde ele entregou algo na mão de Cody Rhodes e deixou um tease que assim que se encontrassem novamente, saberíamos exatamente o que lhe foi entregue. Até hoje, no entanto, a resposta não veio, mas o gesto no Bad Blood foi com sorte correspondido, com um dos maiores returns da história. O grande problema é a parte do Dwayne dizer que esse sempre foi o plano e de dizer que tudo o que ele faz significa algo. Apesar de deixar os fãs intrigados e curiosos para ver o que vai acontecer, além de criar hype para todas as aparições dele, infelizmente ele não soube como continuar isso em seguida quando retornou no Raw da Netflix. Lá, de repente, The Rock havia tornado, sendo ali um herói, uma figura a ser respeitada e que o público ovacionou, mesmo estando no personagem Final Boss. E mais estranho ainda, todo o hit com Cody Rhodes foi de repente dissipado e os dois se abraçaram com o Cody na crowd. Rock falou que nesse tempo eles se tornaram amigos e que o respeito por ser o campeão da empresa há tanto tempo e carregar a empresa nas costas por quase um ano. Não fez sentido nenhum, após toda a briga deles, e com certeza Dwayne sabia disso, mas não pareceu se importar, talvez pelo fato de não saber ou somente não querer continuar a história. De qualquer forma, ele foi forçado a continuar. Vimos sua próxima aparição em meados do Elimination Chamber. Novamente, ele mostrou que estava em boas águas com Cody, mas que agora, de repente, ele queria a sua alma. Novamente, tentando transformar o Road to WrestleMania em algo focado no The Rock. Todos aguardamos a decisão de Cody no Elimination Chamber, e de lá saiu o menos esperado, o heel turn do John Cena. Cena se aliou a The Rock e a Travis Scott e ficamos ansiosos para descobrir os motivos para tal aliança e o futuro que ela traria. Mas até hoje, não tivemos respostas. Podemos falar sobre o turno do Cena, dizer que pelas palavras dele de querer arruinar o wrestling, não faria sentido dar a nós o que queremos, no caso uma explicação do porquê. E se fosse esse o caso, estaria tudo bem, mas novamente, The Rock fez tudo ser sobre ele. Dessa vez, todos esperávamos ver Dwayne aparecer na WrestleMania, ajudar John Cena e vencer o WWE Championship e causar a derrota de Cody pelo título, como ele havia prometido a Cody no Raw pós WrestleMania 40, quando disse que estaria envolvido na derrota dele. Não foi o caso. Travis apareceu e ajudou John Cena, mas nem sinal de Dwayne. Depois poderíamos esperar uma aparição do The Rock no pós-WrestleMania, talvez comemorando com Cena e deixando claro o que ele fez com Cody, mas tivemos outra coisa. Rock simplesmente decidiu aparecer no show do Pat McAfee e simplesmente revelar tudo por trás da cortina, dizendo que ele não quis se envolver para dar o palco pro Cody e pro Cena e trazer o foco totalmente para eles. Claramente ele não entendeu ou só não quis se importar com o quão importante foi o envolvimento dele na história e achou que dessa vez a aparição dele não faria um efeito positivo, o que acabou sendo totalmente contrário. Essa atitude dele veio um ano atrasada, pois se tivesse sido assim na WrestleMania 40, talvez não teria tantas reclamações sobre ele fazer tudo sobre si mesmo. É muito provável que ele tenha levado isso pro coração e disse que esse ano ele não se envolveria para não errar como no ano passado. Só que na verdade o fato dele não se envolver, depois de ter iniciado essa história e ter feito parte do heel turn, sendo na verdade o maior catalisador disso, foi o maior erro que ele cometeu. Não pela storyline que ocorreu até a WrestleMania, mas pelo fim dela, altamente criticado e dito sem nexo. Ao menos seu envolvimento no ano passado nos trouxe um dos melhores momentos da história da WrestleMania, com a história sendo finalizada por Cody Rhodes. Sinceramente, talvez teria sido melhor que ela tivesse realmente sido finalizada no ano passado e que o turno do Cena não tivesse conexão alguma com o Dwayne, se soubéssemos que ele apenas se enxerga agora como um último recurso para aumentar visualizações e não como parte da história. Mas além da aparição dele no show do Pat McAfee, Rock respondeu a um vídeo do Buster Open Radio no Instagram, basicamente insultando a inteligência dos fãs, ao dizer que todo o negócio é um work e que não deveríamos nos preocupar tanto.
É bizarro o quanto ele tá perdido nisso, como se fosse simplesmente um outsider, alguém que nunca fez parte de um show antes e que de repente tem uma posição gigantesca na empresa. E essa confusão toda não é notada somente por mim ou por outros fãs, mas os próprios superstars da WWE notaram isso. E fontes próximas da Fightful revelaram alguns comentários de superstars recentemente. Entre eles, talentos disseram sobre The Rock não querer aparecer no show, mas ter sido muito rápido para ir no show do Pat McAfee e falar sobre o que ele não gostou da WrestleMania. Outro disse que apesar de ser bom ver o The Rock nos shows, o card simplesmente ficava à mercê do Dwayne. Enquanto ele aparentemente não queria interferir com os planos da WrestleMania, ele não pareceu entender o quão integral ele foi para a história. O fato também dele não mencionar o show durante a build, não promover a WrestleMania e finalmente resolver não aparecer, trouxe também grande confusão entre os talentos, mas a parte de puxar a cortina e tratar a indústria totalmente como work deixou eles ainda mais confusos, com alguns se questionando se tudo o que ele diz não foi sempre um work, inclusive backstage com eles. Infelizmente, The Rock se perdeu completamente em relação ao personagem e à continuidade da história. E não podemos esperar que algo bom saia disso mais, depois de tudo o que a gente viu da WrestleMania até então. É muito provável que eles deem ouvidos a todos esses comentários de reclamação, a toda essa confusão gerada e procurem consertar isso de algum jeito, mas eu não imagino que vai ser por agora. Provavelmente veremos Rock até o fim do ano se envolvendo na aposentadoria do Cena, talvez em seu último combate. É possível ainda imaginar um combate entre Rock e Cody, e também um combate entre Roman e Rock, mas pode ser que talvez seja sonhar demais. De qualquer forma, a única coisa que podemos fazer é esperar para ver o que a mente brilhante do Dwayne, como ele mesmo diz que é, vai fazer para consertar esse problema que ele mesmo criou.